Volume 22. Capítulo extra: O macaco e o jovem sonhador. Eu estava em uma sala branca. Não havia mais nada aqui, apenas um piso branco que se estendia para sempre. Eu gostava desse lugar. Isso me levou de volta a todos aqueles anos atrás, quando eu era apenas um Zé Ninguém cheio de esperanças e sonhos, jovem, inexperiente. Burro pra caramba. Nasci em um pequeno vilarejo no sul do continente demoníaco, livre como um pássaro, só que, como eu era muito convencido, achei que o vilarejo não era bom o suficiente para mim. Eu era arrogante o suficiente para pensar que tinha sido feito para coisas maiores e, por isso, fugi. E será que consegui grandes feitos no final? Não, nenhum. As únicas habilidades que adquiri foram coisas que qualquer pessoa poderia fazer: cozinhar, lavar, limpar. Sim, eu podia desenhar um mapa, negociar ou desativar uma armadilha, mas se você perguntasse como eu me comparava a um profissional de verdade, bem, melhor não ficar pensando nisso. Se eu não fosse tão covarde, talvez até eu pudesse acreditar em mim mesmo, mas o fato é que eu não conseguia lutar para salvar minha vida. Meu único objetivo era acompanhar os tipos fortes e incríveis e cobrir seus pontos fracos. Você sabe como o cocô dos peixes dourados se agarra a eles enquanto nadam. Esse era eu. Tudo que eu tinha a meu favor eram truques baratos e uma língua rápida. Quando eu estava nesta sala, o fato de que aquele mesmo idiota, ou seja, eu, ainda estava, de alguma forma, chutando, realmente me chamou a atenção. Mas eu não ia deixar as coisas terminarem assim. Eu ia conseguir algo grande. Algo que me permitiria me encarar no espelho. Ah, sim. É claro que você não pode deixar as coisas terminarem assim. Eu sei exatamente como você se sente, disse uma figura estranhamente borrada. O Hitogami. Era assustador como seus olhos simplesmente se desviavam dele, como ele sempre aparecia quando eu menos esperava. Mas ele também era uma presença estranhamente reconfortante para mim. Desde que voltei a definhar em meu pequeno vilarejo, ele vinha até mim em meus sonhos para me dar conselhos. Ele era meu santo Hitogami. Desculpe interromper quando você está se afundando em sentimentalismo, mas será que vou receber uma explicação em breve? Uma explicação? Para quê? Estou com raiva. Você sabe que só virão coisas ruins se você não parar de evitar minhas perguntas. Calma aí, não fique bravo. Se é uma explicação que você quer, tem que me dizer o que quer saber. O que o levou a escrever aquela carta para Rudeus em Miles? Não discutimos que sua presença lá tinha o propósito de confirmar como ele luta. Ah, essa coisa antiga. Aquela cartinha em que eu declarei guerra a ele para que ele soubesse que sou um discípulo do Hitogami. Mas veja, o raciocínio para isso é um pouco complicado de colocar em palavras. Não me importa o quanto isso seja difícil. Você vai explicar. Dependendo do que disser, talvez eu não tenha escolha a não ser liberar minha ira divina sobre você. Ah! Sua ira divina, hein? Você já fez isso uma vez. Tenho certeza de que não tenho o suficiente para perder tanto novamente, sabe? Ah, tanto faz. Eu explico. Pensei muito sobre o motivo de ter feito isso recentemente, então tenho uma resposta pronta para ser dada. É muito louvável de sua parte. Certo. Agora vá direto ao ponto. Ok, Duque. Bem, antes de mais nada, eu sobrevivi com mentiras e enganos. Portanto, tenho uma espécie de noção de quando o jogo está prestes a acabar. Há um fusível para esse tipo de coisa, uma data de validade. Posso perceber quando uma mentira está prestes a ser exposta. É mais seguro acabar logo com isso e depois fugir, sabe? É melhor do que estar por perto no momento em que o chefe percebesse. O Hitogami fez um ruído pensativo. No entanto, esse foi o motivo número 2. Razão número 2. Então qual foi a razão número 1? Tratava-se de ser fiel a mim mesmo. Você também poderia chamar isso de me comprometer com isso. Veja, no final, por mais que eu fale, estou com medo. Acho que se eu tivesse que enfrentar o Rudeus, no caminho eu ficaria com medo. Então,
eu me permitiria uma rota de fuga. Então, se o plano fosse por água abaixo, eu teria uma saída para dizer que nunca fui um discípulo e poderia fugir. Se as chances estivessem contra nós, quando chegasse a hora, eu poderia me tornar um traidor e voltar para o lado do chefe. Se estivesse pronto para desistir a qualquer momento, isso seria suficiente para transformar uma posição vencedora em uma posição perdedora. Você não acha? Eu acho. Infelizmente, não posso lutar por nada. Mas, repetidas vezes, vi pessoas mergulharem sabendo que talvez nunca mais voltassem. Paul e Ghislaine eram assim, até mesmo ele na Lizzie, às vezes. Essa é a única maneira de vencer. E você não conseguirá fazer isso se ficar com medo de morrer. Um ataque só se torna um golpe mortal quando você está pronto para morrer ao se lançar nele. É assim que você derruba inimigos poderosos, na minha opinião. Então, eu queria me forçar a ser assim também. Então, foi por isso que você se deu ao trabalho de deixar uma carta para ele. Basicamente. Não posso dizer que entendo, mas não importa. Do meu ponto de vista, devo questionar se sua vontade de morrer afeta o panorama geral. Isso me preocupa. Epa, veja quem está falando. Quem é aquele que veio choramingando para mim, dizendo, não consigo vencer, me ajude? Sim, e é exatamente por isso que estou sendo tão cuidadoso. Estou confiando em você. E, como você queria, estou conseguindo mais e mais pessoas do nosso lado para derrotar Rudeus e Orsted. Estou dentro. É verdade? Você tem uma taxa de recrutamento perfeita até agora. Mesmo que seja apenas porque eu lhe disse os pontos fracos deles. Desde suas infâncias até seus desejos e o momento certo para abordá-los. Quero dizer, tudo bem, dói um pouco quando você diz isso. Mas, no fim das contas, ainda sou eu quem está falando. Um pouquinho mais de confiança seria bem-vinda. É compreensível. Eu confio em você. Mas estamos ficando sem tempo. Eu entendo isso. É importante que façamos isso no dia certo. Sim? Sim. Ele é o ponto fraco de Rudeus, então não temos escolha a não ser usá-lo. Tenho certeza de que funcionará. Não tenho dúvidas de que funcionará. Sim? Eu me pergunto. Nenhum plano tem garantia de sucesso, você sabe. Estou bem ciente disso. Desde que Orsted se envolveu, todos os meus planos deram errado. Estou cansado disso. Mesmo assim, prefiro ter o maior número possível de pessoas do nosso lado de antemão. Especialmente o próximo. Ele é grande. Talvez do mesmo nível que o primeiro, ou até mais forte. Você acha que pode fazer isso? Vamos lá, eu invento alguns motivos para que ele lute, deixo-o animado e, em seguida, me esgueiro um pouco para preparar as coisas nos bastidores. Antes que você perceba, você tem um aliado confiável pronto para agir. Assim como todos os outros. Certo? Ótimo, ótimo. Não sei o que faria sem você. E continue me elogiando como se estivesse falando sério. Enfim, para onde estou indo amanhã e como chegarei lá. É bom que você tenha algo bom guardado aqui. Estou contando com você. Sim, é claro. Amanhã, quando acordar, siga para o oeste e espere na sombra de uma rocha. Você pode dormir lá, se quiser. Depois, siga para o oeste novamente quando o sol se pôr. Você chegará a um vilarejo ao amanhecer. Vá até a única taverna do vilarejo. Se fizer isso, você certamente o encontrará, certamente. Com as palavras do Hitogami ecoando em meus ouvidos, desmaiei. Meus olhos se abriram. Levantei-me, estalando o pescoço e verificando se todas as minhas partes estavam funcionando. Não sinto formigamento nos membros. Sem indigestão. Nenhum crescimento estranho em minha pele. Eu estava com fome, mas, por outro lado, estava muito bem. Saí da barraca e me estiquei, sentindo minhas costas estalarem quando bocejei. Observei o sol nascer. Depois disso, descobri a direção para a qual estava voltado. Minha rotina diária. Não posso começar o dia sem ela. Tudo bem, eu disse.
O deserto se estendia diante de mim, até onde a vista alcançava. Esse era o continente Begarit, o segundo lugar mais perigoso do mundo depois do continente demoníaco. Esse lugar estava repleto de monstros tão cruéis quanto os do continente demoníaco, e o ambiente era implacável. Fui criado no continente demoníaco e até eu me peguei pensando, o segundo mais perigoso. Quero dizer, eu entendo o porquê. Em geral, há menos monstros aqui, e as regiões leste e norte são bastante seguras. Coisas como essas nos levam a pensar que o continente Begarit não é tão ruim. Entretanto, se você pudesse entrar no coração de qualquer região do continente demoníaco, ela estaria repleta de perigos. Não há um canto seguro em todo o lugar. É claro que não se pode negar que qualquer um desses lugares era habitável para os verdadeiramente determinados. Vamos embora. Arrumei minhas coisas e parti para o oeste. O deserto estava vazio, mas isso era apenas na superfície. Sob a areia, havia enxames de vermes que poderiam engoli-lo inteiro e escorpiões com veneno na cauda que o derreteriam lentamente em uma sopa. Mas espere, tem mais. Havia também os monstros que atacavam esses caras. Esses eram ainda mais assustadores. Você teria que ter a coragem de um aventureiro de nível A ou superior para lutar contra todos eles. Embora o conhecimento dos monstros locais também seja suficiente. Os diferentes tipos de monstros se comportam de maneira diferente. Alguns são territoriais, outros constroem ninhos, outros vagam em busca de presas. Há também alguns que dependem da visão, enquanto outros dependem do som. Se você tiver conhecimento do comportamento deles, evitá-los enquanto viaja é difícil, mas não impossível. O problema é que as pessoas não conseguem superar os sentidos aguçados de um monstro. Os monstros que dependem da visão enxergam a maior parte da camuflagem em um instante, e os monstros que dependem do som percebem o menor ruído. Os monstros que ficam à espreita em seus ninhos garantem que você não perceba a localização deles, e os monstros que vagueiam em busca de presas têm a resistência necessária para persegui-lo por dias sem descanso. É claro que o que nos torna fortes é o fato de cada um de nós ter algumas das diferentes habilidades necessárias para superar os monstros. Além disso, eu tinha a proteção do Hitogami. Eu poderia seguir para o oeste sem ser notado por nenhum monstro. Não há nada de especial nisso. Calma aí, não baixe a guarda. Não é como se eu tivesse truques suficientes para relaxar, murmurei para mim mesmo. É preciso ter muito cuidado, não é? Continuei indo para o oeste, sem mudar de rumo. Eu queria comprar um cavalo, um camelo ou algo assim, mas, aparentemente, isso faria com que os monstros caíssem sobre mim. Dessa vez, eu iria a pé ou não iria. Eu estava ressecado. Bebi algumas gotas do meu cântio para me reidratar. O que tornou o continente Begarit ainda mais severo do que o continente demoníaco. Deve ser o calor. No continente demoníaco, as temperaturas variavam de acordo com a região, mas não havia extremos de calor e frio. Nenhum lugar ficava coberto de neve como nos territórios do norte. O calor e o frio minam sua força e embotam o seu julgamento. De tempos em tempos, colocava a mão na testa e no pescoço para verificar se não havia nada de errado comigo. Se eu ficasse muito quente, seria um sinal de alerta. Por enquanto, eu estava indo bem, mas se continuasse andando sem parar, acabaria me desgastando. Os demônios são resistentes, portanto, até mesmo um idiota sem esperança como eu é um pouco mais duradouro do que um humano. Mas somente um idiota absoluto pensaria que isso é suficiente para mantê-los vivos. Quero dizer, não é fácil de ver. Nas histórias, até mesmo aquele mortal Necros Lacros deu um chute no final. Não há graça salvadora nem mesmo para seres imortais, não é? Bem, aqui estou eu. A enorme rocha apareceu diante de mim, tirando-me de meus pensamentos. Devia ter uns 20 metros de altura, tão grande que era preciso esticar o pescoço para dar uma olhada nela. Ela se destacava como um polegar dolorido no deserto. Era ali que eu pararia para descansar, exatamente como o Hitogami havia dito. Bem, o que você sabe? Chegar aqui foi muito fácil.
Quase tive vontade de rir. Fiquei sentado à sombra da enorme rocha por um tempo, sem fazer nada. Os jovens ficam inquietos em momentos como esse. Eles sentem que precisam fazer alguma coisa, mas, às vezes, a melhor coisa que se pode fazer é parar, nem que seja para não desperdiçar energia. Na sombra da rocha, havia uma plantação de sanduíches, cujas bagas brilhavam como pequenas lanternas. Elas tinham folhas pontiagudas, amarelo claras, que se misturavam com a areia, e flores vermelhas. Ao vê-las, você poderia pensar que aquelas flores delicadas não ficariam fora de lugar em um vaso de palácio real. No entanto, quando você soubesse a verdade sobre sanduíches, pensaria de forma muito diferente. Você perceberia como esse lugar era aterrorizante. As folhas e o caule da sanduíche eram cobertos por pequenos espinhos que continham uma toxina poderosa, tão poderosa que nem mesmo a magia de antídoto tinha efeito. Os sanduíches só eram encontrados nos palácios reais quando alguém realmente queria que a realeza morresse. Elas eram uma mercadoria rara. Um único raminho desses bebês seria suficiente para me manter por um bom tempo. De qualquer forma, graças a sanduíches, os monstros deixaram esse lugar em paz. Montei minha barraca, tomando cuidado para não tocar em nenhum, e depois me deitei. A hora do descanso é estranha. Você precisa fazer isso, mas quando faz, não consegue fazer nada. Normalmente, eu usaria o tempo para montar uma ou duas engenhocas idiotas, mas eu estava viajando o mais leve possível, o que é uma pena. Nada além do essencial para sobreviver. O que as outras pessoas faziam, eu me perguntava. Será que as pessoas instruídas liam livros? O que eu fazia, naquela época? Certo, eu fantasiava. Todas as minhas fantasias eram sobre o tipo de aventureiro que eu seria. Aposto que o meu eu daquela época ficaria muito feliz em saber o que estou fazendo agora. Atravessando um deserto no continente Begarit seguindo o conselho de um deus, tirando um cochilo em um local seguro cercado por plantas venenosas. Tudo isso parece muito legal, não acha? Pode ser uma boa história para contar na taverna. E, olhando para o lado, vi um coelho de areia sentado bem ao meu lado. Parecia que ele não tinha me notado. Ou talvez, comparado aos monstros daqui, ele não me considerasse uma ameaça válida. Ele deu um pulo e esticou o pescoço para dar uma mordida em um sanduíche. As bagas de sanduíche eram tão venenosas quanto a palha que as cercava, mas esse coelho da areia as comia alegremente sem se preocupar. Quando terminou, ele encheu as bochechas até ficarem salientes e saiu pulando novamente. As toxinas do sanduíche não o afetavam, eu supunha. Se eu a pegasse e a levasse para, digamos, Melis, eles pagariam muito caro por ela. Estávamos falando de muito mais do que a recompensa padrão. Espere, é isso mesmo, sou um demônio. Eles bateriam os portões na minha cara. Passei o tempo ocioso, pensando em como sempre havia mais coisas para descobrir neste mundo. Saí ao pôr do sol e cheguei à aldeia depois de caminhar por cerca de 3 horas. O Hitogami não me deixou caminhar enquanto o sol estava alto e, ao longo do caminho, aprendi o porquê. Um lagarto grande e velho estava morto na estrada. Desculpe, chamá-lo assim é um pouco exagerado, então vou tentar novamente. Era um dragão. Um naga amarelo. Os dragões do continente de Begarit geralmente vivem em cavernas sob o solo. Eles se movem pela areia como peixes na água, principalmente comendo vermes da areia perto da superfície do deserto. A rigor, eles deveriam estar mais próximos dos Wyrms do que dos dragões, mas eles eram tão perigosos quanto os dragões. Todos os guerreiros da região os consideravam a mesma coisa. Suas mandíbulas eram grandes o suficiente para comer 3 de mim de uma vez. Seu corpo devia ter uns 100 metros de comprimento. Ele estava ali no meio do deserto, esmagado como se algo tivesse pisado nele. Os necrófagos já haviam comido metade dele. Eu não queria nem pensar em que tipo de monstro o havia comido. Saí de lá antes de ter o mesmo destino. Havia um ponto de referência no vilarejo, uma pedra que brilhava em um tom branco azulado, de modo que era possível vê-la à distância.
Eu me perguntava se ela não atraía monstros para o vilarejo, mas, bem, aposto que era uma pedra importante para os moradores da região. O vilarejo em que cheguei era pequeno. Não mais do que alguns prédios agrupados. As construções eram uma mistura de barracos de terra batida e barracas aqui e ali. Parecia que desapareceria a qualquer momento. Havia uma pousada, uma taverna e uma loja para atender a população. Como era de se esperar, não havia sinal da guilda dos aventureiros por aqui. Essas pessoas eram autossuficientes, vendendo o que conseguiam cultivar para os comerciantes ocasionais que passavam por ali e comprando o pouco que precisavam. Olhar para esse lugar me convenceu de que nem mesmo minha aldeia era tão pequena. Bem, talvez fosse mais ou menos a mesma coisa. Não conseguia me lembrar direito. Eu entrei na taverna. Ela servia a um segundo propósito, como refeitório dos aldeões. Alguns trabalhadores de pele escura e físico forte estavam bebendo e se divertindo depois de terminar o turno da noite. Espadas curvas, diferentes das que eu estava acostumado, estavam penduradas em seus cintos. Eram guerreiros do deserto. Havia muitas pessoas idosas e quase nenhum jovem por perto. Sim, esse deve ser o vilarejo dos guerreiros do deserto. Os guerreiros do deserto atuavam em todo o continente de Begarit, mas as histórias diziam que, quando passavam do auge, eles se retiravam para a vila de origem para se dedicar ao cuidado das crianças. Quando entrei, todos me olharam com a mesma expressão de surpresa. Para ser justo, eu duvidava que muitos demônios visitassem essas regiões. Bem-vindo, convidado, se é assim que devo chamá-lo, disse um homem de rosto corado. Sim, sou definitivamente um convidado. Respondi na língua do deus lutador, erguendo as mãos para mostrá-las. Quem sabe o que esse gesto significava por aqui, mas essa era uma maneira bem direta de demonstrar que eu não queria fazer mal. Veja, senhora, sem armas. Você não parece ser um comerciante, disse o homem. Sim. Na verdade, estou procurando uma pessoa. Mas não é destas bandas. O homem grunhiu em sinal de reconhecimento e, em seguida, fez um aceno de cabeça satisfeito. A pessoa que você procura está lá em cima, disse ele, apontando para a janela. Erguendo-se da areia, havia uma enorme rocha como a que eu havia descansado ao lado. A coisa toda tinha um tipo de brilho reluzente. Talvez pedras mágicas embutidas nele. Estreitando os olhos para ver melhor, vi que era um andaime e tinha uma escada que se estendia até o topo. Parecia um pouco com uma torre de vigia combinada com um farol. Entendi. Saúde. Eu disse, dando a ele uma moeda de cobre pela informação. O que é isso? Disse ele. Para fins de informação. Você não faz isso. Não valeu a pena pagar por essas informações. Pense nisso como um sinal de amizade. Então, eu disse. Vamos lá, você não vê moedas como essa todos os dias, certo? Aquela ali é uma moeda de bronze de milis, você sabe. O homem ficou me olhando fixamente por um tempo, mas, no final, colocou a moeda no bolso e juntou os punhos em agradecimento. Aposto que você está se perguntando por que optei por uma moeda de milis em vez de dinheiro destas bandas. O fato é que o círculo de teletransporte me deixou aqui no meio do nada, então não tive tempo de trocar meu dinheiro. Saí da taverna e fui em direção à rocha que brilhava pouco. Quanto mais me aproximava, mais podia apreciar seu tamanho gigantesco. Havia uma plataforma de andaimes e uma escada, mas a rocha era tão grande que não era muito confortável. Parecia que poderia se despedaçar quando eu estivesse na metade do caminho. Ei, eu realmente preciso escalar essa coisa? Eu disse. Não havia ninguém por perto para me responder. O que significa que a resposta era, cale a boca e escale. Ao contrário do que eu esperava, a escada era resistente e não havia vento. A única coisa que dificultava era a escuridão, mas consegui chegar ao topo sem que meus pés escorregassem. O topo plano da rocha estava cravejado de punhais cravados na rocha, adornados com pedaços de tecido vermelho. Havia letras místicas escritas na superfície, um pouco como um círculo mágico. Eu já tinha visto esse tipo de lugar antes.
Se meu palpite estivesse certo, era para lá que os jovens do vilarejo vinham para seu ritual de passagem da idade. Ou talvez eles pegassem as adagas dos mortos, amarrassem um pedaço de suas roupas no cabo e as colocassem aqui. Minha aldeia também tinha um ritual como esse. Não que eu já o tivesse feito. Olhei para cima. Bem, não é uma vista. Disse para mim mesmo. O céu estava cheio de estrelas. Sob a luz brilhante da lua, o deserto brilhava em azul. As estrelas continuavam ao longo da curva do céu até o horizonte. E não é que foi irônico? Veja, o motivo pelo qual eu queria ser um aventureiro era para ver paisagens como essa. Eu queria ver as paisagens ainda não vistas que me aguardavam no final de uma aventura sem fim. Então, quando me tornei um aventureiro de verdade, tudo que vi foi a fria realidade. Ganância. Discriminação. A natureza humana sem censura, toda ela sórdida. Foi no segundo em que me aposentei das aventuras e jurei ao Hitogami que comecei a frequentar esse tipo de lugar. Não há nada melhor do que uma ironia como essa. Então, qual é a sua ideia? Você não está aqui apenas pela vista, certo? Eu disse, dirigindo-me a outra forma mais acima da rocha. Ele estava envolto em várias camadas de vestes esfarrapadas. Para ser franco, ele parecia uma grande pilha de trapos, mas eu tinha certeza de que era uma pessoa. Eu pareceria um idiota se realmente fosse uma pilha de trapos, mas e daí? Eu não perdia nada conversando com uma pilha de trapos. E se eu estiver? Ele respondeu. A voz de um jovem. Ufa! Não é apenas uma pilha de trapos, então. Então eu dizia, não acho que um cara importante como o senhor fosse observar as estrelas. E se eu dissesse que também não é por isso que estou aqui? Então acho que eu perguntaria, então, o que você está fazendo aqui? Mas talvez eu não lhe responda. Não é verdade? Eu disse. Qual era o objetivo de desviar o assunto? Ainda assim, pela sua maneira indireta de falar, esse devia ser o cara que eu estava procurando. A verdade é que, disse ele. Estou procurando o mestre do continente Begarit. Um Behemoth? Ah! Já tenho minha resposta. O mestre está sempre viajando pelo continente, então não há como saber onde ele estará. Dizem, porém, que uma vez a cada poucas centenas de anos ele aparece perto desta rocha. E esse uma vez a cada poucas centenas de anos é hoje. Perguntei. Ele não respondeu, apenas se virou lentamente para me encarar. Era um homem jovem, de cabelos pretos, com um pouco de gordura de bebê ainda nas costeletas. O olhar que ele me deu me disse que eu estava certo. Então ele disse, não é isso? Ok, não é necessário. Foi apenas uma lenda. Eu nem sei se esse mestre realmente existe. O que o fez sentar em um lugar como este, então? Porque pode ser hoje. Somente os verdadeiros obsessivos falavam assim. Veja, o mestre passou por aqui há várias centenas de anos e, desde então, não voltou mais. Portanto, é bem possível que seja hoje, entendeu? Ele não veio ontem ou anteontem. Várias centenas de anos depois pode ser hoje. Certo. Você não está errado. Seus olhos diziam que ele estava falando sério. Ele realmente achava que amanhã poderia ser o dia em que o mestre passaria por essa grande e velha rocha. A propósito, tenho quase certeza de que a única informação que esse garoto havia descoberto sobre o mestre era aquela que dizia uma vez a cada poucas centenas de anos ele aparece perto dessa rocha. Com apenas isso, ele viajou até o fundo do além e depois passou dias e dias sentado aqui em cima, esperando. Ele era um verdadeiro maluco. O que o levou a caçar o mestre, afinal? Ele matou seus pais ou algo assim? É basicamente isso, na verdade. Mentiroso. Ele riu. Você está chamando um estranho de mentiroso. Hahaha. Bom. Suponho que tenha sido uma mentira. Será que é tão engraçado assim? Pensei enquanto o garoto gargalhava. Mas tudo bem, talvez para ele tenha sido bem engraçado. Eu lhe perguntei por que ele queria lutar contra o mestre, ele me disse, então eu o chamei de mentiroso.
Por acaso, eu sabia exatamente como estavam seus pais. Claro, sua mãe estava morta, mas seu pai era praticamente saudável demais para seu próprio bem. A avó dele também era bem vigorosa, se você estiver interessado. Na verdade, eu sabia muito mais do que isso. Eu sabia quando ele veria o mestre, porque ele queria matá-lo, o que ele queria fazer depois e como as coisas seriam para ele depois disso. Tudo isso. Não que eu fosse contar isso para ele. Esse garoto era do tipo que ficava irritado se eu falasse tudo, o que significava que eu tinha que fazer com que ele falasse primeiro. Você precisa deixar esses tipos de pessoas de bom humor e falando o que você quer. Então, por que você está aqui? Perguntei. Você já viu alguém grande que se tornar ainda maior? Algumas vezes, eu acho. Há um grande herói que espero um dia superar, para que eu possa me tornar o maior herói que já existiu. O que? E caçar o mestre aqui no meio do nada é o ritual que o transformará nesse herói super incrível. Não, não é isso. Eu quero superar esse grande herói. Certo. Mas então o problema é como eu o supero, entende? Você não tem um duelo com esse grande herói e o derrota. Sim, há uma lógica nisso. Mas esse não é o caminho para mim. Não é. As pessoas nem sempre podem permanecer em seu auge. As batalhas são influenciadas pelas condições e pela sorte. Ganhar uma luta não me ajudará em nada se as pessoas disserem que ganhei por acaso ou que dei um golpe de sorte. Oh carai! Pessoalmente, eu nunca descartaria uma vitória conquistada por acaso ou com um golpe de sorte. Mas o resto do mundo não é tão indulgente. Você realmente se torna grande quando as outras pessoas o chamam de grande, nem um segundo antes. Legal, então como você faz para que as pessoas o chamem de ótimo? Perguntei. Isso é fácil. Você faz algo que uma grande pessoa fez. Certo. É por isso que você está aqui, para derrotar o mestre. Bingo. Vou derrotar o mestre, o maior behemoth do continente de Begarit. Lá estava ele. Esse era o seu objetivo. Os behemoths eram os maiores seres vivos do continente de Begarit. Eram criaturas gigantescas que superavam até mesmo os dragões e pisoteavam tudo em seu caminho. Dizia-se que eram invencíveis. E aqui estava o garoto para matar um. Há muito tempo, o grande herói que ele queria superar também havia matado um. Essa história foi transmitida ao longo dos tempos e espalhada por todos os cantos do mundo. Junto com seus companheiros, o herói supera a adversidade, salva pessoas que sofrem, depois vai lutar contra o gigante Behemoth e sai vitorioso. Um épico heróico, você sabe. Esse garoto estava tentando fazer o mesmo. Agora, se você quiser ser bem exigente, ele estava sozinho, não estava superando nenhuma adversidade e não havia pessoas sofrendo. Ele não tinha nenhum grande motivo para ir atrás do Behemoth, a não ser que você contasse com o fato de querer superar seu grande herói. Agora, aqui estava ele, esperando o Behemoth sem ter ideia de quando ele chegaria, no topo de uma rocha em um vilarejo no meio do nada. É isso mesmo, não é? Faz sentido, já que você quer ser um herói. Para seduzir esse idiota com suas aspirações heroicas, tudo que eu precisava eram palavras. Ele queria ser o tema de um épico heróico. Fantástico. Eu seria o sábio da história que daria ao herói seu próximo teste. Hora de entrar no personagem. Tudo bem, vou lhe dizer por que estou aqui, eu disse. Ah! Você não estava passando por acaso. Isso não lhe pareceu estranho? Eu não sou um comerciante e não tenho um grupo. O que um aventureiro insignificante como eu está fazendo, vindo a um lugar como este? Então você está dizendo. Em minha melhor voz de profeta, eu disse, parta ao amanhecer, de costas para o sol, e caminhe daqui a meio-dia. Um silêncio pesado caiu. Os olhos do garoto brilhavam com um interesse indisfarçável em minha súbita profecia. Em vez de responder, ele se virou, colocou a mão sobre a pedra e me encarou. Ele até abriu um sorriso. Se você ganhar, acrescentei, volte aqui. Vou lhe contar algo ainda melhor. Então me virei para sair. Espere, ele me chamou.
O que isso quer dizer? Não me virei para trás nem lhe respondi. Não podia sair do personagem. Agora, para fazer uma saída rápida. Ops, é isso mesmo, estamos no topo de uma rocha gigante. Ratos, não posso simplesmente pular para baixo. Segurei a escada e comecei a descer. O garoto não veio atrás de mim, mas, enquanto eu descia, percebi que ele estava me observando. Havia um olhar em seus olhos que me deixou de cabelo em pé. Minha atuação ficou um pouco difícil no final, mas tudo bem. Presumi que era bom o suficiente. Acordei na manhã seguinte com um estrondo alto. Levantando-me, saí correndo da minha barraca e olhei ao redor. Depois de confirmar que não havia perigo iminente, fiz minha verificação de rotina. Eu estava com um pouco de dor de barriga. Talvez eu tenha pegado um resfriado durante a noite, ou talvez a comida local não tenha me agradado. Fiquei no banheiro externo por quase 1 hora e depois me dirigi à fonte do barulho. Não havia necessidade de apressar as coisas. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, assim como sabia o que estava acontecendo agora. Bocejei enquanto caminhava, seguindo o som. Encontrei uma multidão na entrada da aldeia. Os velhos guerreiros estavam armados, as crianças pareciam ansiosas e todos olhavam para o horizonte distante. Abri caminho em meio à multidão, murmurando, com licença, estou passando, até chegar a um lugar de onde podia ver de onde vinha o som. A cena que surgiu poderia ter saído diretamente de um mito. Primeiro, havia a fera gigante. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto, e tinha muitas pernas saindo de seu corpo. Mesmo a essa distância, ela era gigantesca, grande demais para que eu pudesse sequer imaginar seu tamanho real. Devia ter, no mínimo, 500 metros de comprimento. Fazia o dragão de ontem parecer um bebê. Era um behemoth e estava se contorcendo em agonia. Ele se contorcia e se sacudia, lançando verdadeiras ondas gigantes de areia toda vez que rolava. A única razão pela qual ainda podíamos vê-lo com toda aquela poeira no ar era o seu tamanho. Se víssemos um gatinho rolando como o behemoth, presumiríamos que ele estava se livrando de uma mosca. Isso era diferente. O behemoth estava coberto de sangue. Além disso, algo estava correndo em suas costas. Toda vez que ele se movia, um novo corte aparecia na pele do enorme animal, jorrando sangue. Eles estavam lutando. Alguém estava lutando contra aquela fera gigante. Mamãe, choramingou uma criança assustada, agarrada à mãe. Os velhos guerreiros mal pareciam respirar enquanto observavam a luta. A luta se estendeu por um tempo. A fera que se contorcia não emitia nenhum som, apenas continuava a se debater. Ninguém podia deixar de notar o desespero em seus movimentos. Ela estava lutando por sua vida. A batalha terminou logo após o meio-dia, quando o sol começou a se voltar para o horizonte. Os movimentos do behemoth se tornaram mais letárgicos à medida que ele se aproximava da morte. Mesmo sangrando, ele continuou a se contorcer onde estava, recusando-se a ceder. Seu desafio não durou muito. De repente, ele parou de lutar. Levantou-se e caminhou, lentamente, como se estivesse tentando fugir. Já era tarde demais para isso, mas imaginei que o behemoth não tivesse percebido isso. No final, o behemoth se esticou até sua altura máxima. Ele se levantou em 4 de suas pernas, depois soltou um suspiro enorme e perdeu toda a força. Ele tombou para trás, como se fosse se sentar, e então parou de se mover completamente. No momento em que ele caiu, todos os guerreiros juntaram os punhos e se ajoelharam, abaixando a cabeça para o behemoth morto. Eu não os copiei, mas ficar parado ali me pareceu um pouco estranho, então me retirei para a parte de trás do grupo. Os guerreiros permaneceram como estavam. Era como se estivessem esperando por algo. Finalmente, a areia clareou. À medida que a carcaça do monstro se tornava visível, uma figura se aproximava no horizonte. Ele usava camadas e mais camadas de vestes esfarrapadas e carregava uma grande espada. Um herói, disse alguém. Uma após a outra, outras vozes ecoaram a mesma palavra, clamando por sua atenção. Herói.
Herói. Herói. É isso mesmo. Nesse vilarejo eles honrariam qualquer um que matasse um Behemoth como um herói, como o mais forte de todos os guerreiros, exatamente como o herói de antigamente que derrubou um Behemoth furioso e salvou seu vilarejo da ruína. Os guerreiros da aldeia se levantaram e se prepararam para recebê-lo na aldeia. O Behemoth não estava ameaçando a aldeia nem nada dessa vez, mas ninguém se importava com isso. No que diz respeito aos guerreiros, eles admirariam qualquer guerreiro que conseguisse derrotar um Behemoth. No entanto, quando a figura chegou até nós, ele ignorou os guerreiros que estavam esperando. Ele passou por eles, diretamente em minha direção. Esse não era o mestre, disse ele. Sim? O mestre é ainda maior do que isso. Que pensamento assustador. Então era um filhote. Você vai estragar meu senso de perspectiva. Ele estava certo. Não era o mestre. Quando esse cara lutou contra o mestre, pelo que ouvi, a batalha durou 10 dias, com nosso herói oscilando na fronteira entre a vida e a morte. Mesmo assim, eu lhe agradeço. Seu conselho me permitiu matar um Behemoth. Você é muito bem-vindo. Agora, disse ele, com o olhar mais aguçado, qual era a história ainda melhor que você tinha para mim? Ele teve a cortesia de se interessar pelo que eu tinha a dizer. Finalmente poderíamos ter uma conversa de verdade. Mas sinto muito, amigo. O tempo da profecia acabou. Estou um pouco ocupado para acompanhá-lo enquanto você brinca de herói. Sim, mais ou menos isso. Você quer ser um herói, certo, garoto? Você quer ser ainda maior do que esse outro grande herói. Não quero. Eu vou fazer isso. Então, puxa. Não acha que está fazendo tudo errado? O que você quer dizer com tudo errado? Veja, garoto, agora mesmo você está copiando as coisas que esse grande herói fez, certo? Expulsando dragões e matando behemoths e coisas assim. Sim. Se eu não estiver à altura do que ele fez, ninguém vai se preocupar em falar de mim. Olhe, responde, se você pensar bem, isso não vai transformá-lo em um herói. Bem, acho que não. Ele havia derrotado um Behemoth e, nesse vilarejo, qualquer um que matasse um Behemoth era considerado um herói. Mas o vilarejo não estava em apuros. E o Behemoth não tinha feito nada para prejudicá-los. Tudo que o animal lamentável tinha feito era ser morto. Era difícil valorizar a caça de monstros porque você tinha vontade. Isso não era heróico. É por isso que eu ia lhe mostrar o caminho para se tornar um herói de verdade. Você ouviu falar da tribo Superd? Perguntei. Sim. Uma raça de demônios, não é mesmo? Dizem que, durante a Guerra de Laplace, os Superd saíram por aí matando tanto amigos quanto inimigos. Alguns sobreviveram. Onde? Ele exigiu. Aguente firme, amigo. Deixe-me ir até o fim. Veja, há um cara lá fora que é ainda pior do que o Superd. Alguém, pior. Pode ter certeza. Esse cara é meio que a raiz de todo o mal no mundo. Sabe? Mas acho que você já deve ter ouvido o nome dele antes. O garoto não respondeu. Número 2 dos 7 grandes poderes. O deus dragão Orsted. Isso chamou sua atenção. Dando um ar de importância, abri as mãos, inclinei a cabeça e olhei para ele. Você já ouviu falar dele, eu acho. Eu sabia de tudo. O que o garoto estava buscando. Quem ele estava tentando superar. E o que esse alguém fazia e o que não conseguia. Com isso, era fácil mexer com ele. Ele fez do clã Superd seus seguidores e agora os está abrigando. O deus dragão não é maligno. Ele é um dos heróis que derrotaram o deus demônio Laplace. Por direito, ele e o clã Superd deveriam ser inimigos. Você está falando sobre o deus dragão de quantas gerações atrás? Certo. Os tempos mudam, as pessoas ficam estúpidas. Não é? Bem, eu acho. Mas é aí que você é diferente. Você está tentando superar as gerações anteriores. Acho que isso é admirável de sua parte. O garoto tinha ficado muito quieto. Apesar de ser um cara tagarela, agora ele ficou em silêncio.
Isso era um sinal claro de que ele tinha entendido o que eu havia dito e estava dando a devida atenção. Você pode matar o último membro do clã Super e derrotar Orsted, continuei. Então, você será um herói por toda a eternidade. Sem mencionar o número 2 dos 7 grandes poderes. Não houve resposta. O fato de ser excelente não o torna invencível e insubstituível. Qualquer pessoa que já teve um épico heróico criado sobre ela teve alguém que nunca conseguiu derrotar. Sabe por quê? Porque nunca tiveram a oportunidade? Os olhos do garoto se arregalaram. Você está recebendo uma oportunidade? A chance de obter renome além do que qualquer pessoa já teve antes. Talvez você nunca mais a tenha novamente. A boca do garoto estava bem fechada. Ele me observava atentamente. Sim, eu entendo. Você deve saber ainda melhor do que eu, certo? Você o admirava desde pequeno, ouviu tudo sobre ele de sua mãe e seu pai. Quando isso não foi suficiente, você percorreu o mundo todo colecionando lendas sobre ele. Tudo para que você pudesse ser ainda melhor. Adivinhe, garoto. Se você vencer Orsted, com certeza será. Impossível, disse ele. Há anos, ninguém sabe onde está o deus da técnica, o deus dragão, o deus demônio ou o deus lutador. Ninguém sabe onde Orsted está. Ah, achei que você diria isso. É verdade? Mas eu sabia exatamente onde o Behemoth estava. Não foi o mestre. E, o que você quer de mim? O mestre não vai aparecer aqui por mais 80 anos. É isso mesmo? Obrigado por me dizer. Daqui a 80 anos, eu estarei de volta. Bem, 80 anos a partir de agora são 80 anos a partir de agora. Não quer testar suas habilidades contra Orsted? Ele é certificado como o mais forte do mundo. Muito mais forte do que o deus da técnica, se é que esse cara ainda está vivo. Ele vem esmagando a concorrência desde a Guerra de Laplace, e você pode desafiá-lo. Ele ficou olhando para mim. De jeito nenhum esse cara teria olhado para mim se eu não estivesse trabalhando para o Retogami. Poderíamos ter nos cruzado na guilda dos aventureiros e ele teria me ignorado como se fosse uma erva daninha. Eu não sou do tipo tímido, mas não teria tido coragem de iniciar uma conversa com um cara como esse. Ele é um dos poucos aventureiros de nível SS do mundo e, mesmo entre eles, estava em outro nível. Seria justo chamá-lo de o melhor dos melhores. Era isso que esse cara era. Até eu o admirava. Quando comecei a me aventurar, eu queria ser como o cara que ele estava tentando superar agora. Um dia, jurei a mim mesmo, vou realizar grandes coisas como ele. Então a realidade veio e me deu um chute na bunda. Nunca realizei uma única grande coisa. Fui um aventureiro por muito tempo e vi coisas das quais você gostaria de se gabar em seu país. O problema era que eu nunca fazia nada além de observar. Eu preparava refeições para aqueles que realizavam grandes feitos, preparava tudo para eles, mas quando chegava a hora do aperto, tudo que eu fazia era observar. Foi assim com Paul também. Na luta contra a Hydra, nunca cheguei perto da linha de frente. Tudo bem, disse ele. Então, onde está Orsted? Eu lhe direi, mas há uma condição. Eu aceito. Uau, aí. Eu ainda não disse o que é, não é? Não se precipite. Um Zen ninguém como você nunca entregaria nada sem estabelecer condições para isso. Você não está errado, admiti. Eu estava no topo do mundo. Esse cara que eu admirava desde que era um aventureiro estava falando comigo de igual para igual. Não é nada muito árduo, continuei. Há duas coisas. Por enquanto, você deve ir para cá. Entreguei-lhe um mapa e quando chegar lá, eu lhe direi o que vem a seguir. Mais uma coisa, se nos encontrarmos, faça de conta que não me conhece. Tudo isso é ultra secreto. Quanto à segunda coisa, há um cara que meu empregador quer ver morto. Um seguidor de Orsted, separado do clã Superd. Ele definitivamente tentará impedi-lo se você se aproximar de Orsted, então, basicamente, quero que você o mate no caminho. Seu empregador? Você nunca sonhou com ele? Esse cara realmente misterioso que lhe dá conselhos? Perguntei. Sim,
Ele murmurou: acho que tive um sonho como esse, há muito tempo. Você seguiu o conselho dele. Bem, você sabe. O garoto fez uma cara que dizia que ele com certeza não seguiria nenhum conselho de um cara como aquele e deu de ombros. Mas eu sabia que isso não era verdade, não quando eu estava aqui sob as ordens do Hitogami para trazê-lo. Veja, o Hitogami só escolhe pessoas das quais ele tem certeza. O Hitogami é um covarde, sabe, muito cauteloso. Se alguém falasse sobre esse estágio do plano, a coisa toda iria por água abaixo. E aí? O que vai ser? Quero um sim ou um não. Sim, obviamente, disse ele. Ele tomou sua decisão, sem mais nem menos. Eu gostei disso. Não gosto da ideia de matar inocentes, mas, como dizem, às vezes é preciso sujar as mãos. Eles dizem, não é? Vou acreditar em sua palavra. Pessoalmente, eu não gostava da ideia de alguém aceitar a missão de matar todos aqueles super de sem culpa sem questionar, mas ei. Lembrei-me de quando eu mal tinha começado a me aventurar. Quando eu quase morri e Ruigerd salvou minha vida. Sim, tudo bem, eu também estava apenas seguindo as instruções do Hitogami naquela época. Mas veja, em meu coração, gosto de me considerar um aliado do clã Superd. Eu não tinha nenhum preconceito desagradável contra eles, certamente. Mas cheguei até aqui. Não há nada que eu possa fazer, a não ser continuar caindo e me preparar para o impacto final. Certo, isso é tudo, eu disse. Tente se apressar. Está bem? Muito bem. Vou partir imediatamente, disse ele e começou a andar. Os velhos guerreiros do deserto tentaram impedi-lo, mas ele não lhes deu atenção. Ele não havia se preparado de forma alguma para uma viagem, mas entrou no deserto como se fosse um passeio no parque. Esses caras não perdem tempo quando tomam uma decisão. Heróis, murmurei. Eu também admirava os heróis, há muito tempo. O problema é que, quando você cresce e vê seus contemporâneos tentando ser heróis, percebe o quanto eles são frágeis. Ou talvez jovens seja uma palavra melhor. É verdade que, de todos eles, esse garoto era especialmente assim. Certo, ficarei nesta aldeia hoje e esperarei sua próxima mensagem. Sim? Eu disse para o ar. Coçando o pescoço, voltei para a aldeia. No caminho, algo me fez olhar para trás. Vi a figura de um homem desaparecer no deserto. Ele era fácil de enganar e de manipular e, mesmo assim, ninguém podia negar sua habilidade. Mas ainda assim, eu não conseguia me sentir seguro cercado apenas por homens como aquele, por mais que fosse um conforto saber que eles estariam do nosso lado. Mas você não pode vencer se sempre optar pela aposta segura, sabe? Bem, Hitogami, o que o senhor tem a dizer sobre isso?